Graça e paz perfeita vos seja multiplicada. Nós estamos hoje no toque da sexta trombeta. A sexta trombeta é o segundo ai, que eu falei na quarta trombeta, quando passou uma águia voando e ela dizia ai, ai, ai. Então ficou entendido que as próximas três trombetas que seriam tocadas seriam os próximos ais. Na aula passada, no vídeo passado, que foi da quinta trombeta, nós vemos o primeiro ai, quando saiu gafanhotos do abismo para ferir os homens por um tempo determinado. Hoje, no segundo ai, solta os 4 anjos e sai um exército para matar os homens. Eu estou lendo aqui em uma Bíblia nós chamamos isso aqui de Taná. Taná é uma Bíblia judaica. Quem puder comprar uma Bíblia dessa, eu aconselho comprar. Ela é muito interessante. Para facilitar o entendimento, eu estou lendo nela. A sexta trombeta, ela está a partir de Apocalipse, capítulo 9, do versículo 13 ao 21. Está escrito assim: e o sexto anjo tocou o chofar. Na de vocês está a trombeta. E ouvi uma voz que vinha dos 4 chifres do altar de ouro que está diante de Deus. Na Bíblia de vocês está escrito das 4 pontas. Por que os 4 chifres? Se você voltar lá no Pentateuco, você verá as leis, inclusive da cidade refúgio, quando a pessoa matava alguém. Hoje seria uma morte culposa e não dolosa. Então essa pessoa fugia para a cidade refúgio, colocava as mãos na ponta do chifre e a partir daquele momento essa pessoa era protegida e os parentes ou qualquer pessoa que quisesse vingar a morte daquela pessoa não poderia, porque ela estava agora sob proteção e ela deveria ficar na cidade refúgio até a morte do sumo sacerdote. Isso fala de igreja, isso fala de salvação, isso fala de proteção, escondidos em Deus. A igreja é a cidade refúgio e Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote. Então a voz, ela vinha dos 4 chifres do altar. Essa questão da voz, ela é um pouco polêmica. Algumas pessoas gostam de ficar inventando moda no livro de Apocalipse. E você já deve ter observado até aqui que eu não faço questão de ficar tentando forçar a barra para que vocês acreditem em algo ou acreditem em mim. Porque eu respeito a inteligência, a imaginação e a sabedoria de vocês. Algumas pessoas vão dizer que a voz que saía do altar era a voz dos mártires. Outros vão dizer que a voz que saía do altar é a voz do Cordeiro, porque o seu sangue, o seu sacrifício e até mesmo o Cordeiro também como sumo sacerdote está sendo rejeitado pela humanidade. E a ideia mais plausível seria que a voz que saía do altar também seria de um anjo. Aquele mesmo anjo de Apocalipse, capítulo 8, versículo 3 e 4, que diz para os anjos que estavam segurando o vento dos 4 cantos da terra. E algumas pessoas dizem até que esse grito seria o grito, essa voz da igreja. Mas a Bíblia não tem uma resposta para isso, e quando a Bíblia cala, quem é inteligente, quem tem temor a Deus também cala. É por isso que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Fica mais plausível se disser que essa voz era a voz do anjo, mas a Bíblia não afirma isso. E quando falamos de altar, altar é lugar de sacrifício, altar é lugar de oferecer o incenso, a oração e a adoração a Deus. Então, se o altar é lugar de oferecer também sacrifício, o incenso, que já falei aqui em outros vídeos, que simboliza
a oração e a adoração dos santos, então é hora de Deus começar a responder algumas orações. Porque quando os mártires pediram para que Deus julgasse, Deus pediu eles para esperar um pouquinho mais. Isso pode ser visto na visão dos mártires em vídeos anteriores que eu fiz. O versículo 14 diz: dizendo ao sexto anjo que tinha o chofar, solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. O fato de eles estarem amarrados parece ser demônios. Você já ouviu a expressão "eu estou de pés e mãos atados"? Não significa que eu estou amarrado. Ou seja, eu estou sem permissão de fazer algo, sem jeito, sem recursos para algo. Mas tudo bem, se for anjos de Deus ou demônio, para mim, pessoal, tanto faz. Isso não vai interferir na salvação de ninguém. Mas vamos supor que seja demônios. Tome cuidado, porque os gafanhotos da quinta trombeta do primeiro ai da aula passada, eles saíram, sim, do abismo, do Tártaro. Mas estes anjos aqui, eles estavam presos no rio Eufrates. Uma pergunta que o pregador deve fazer é: o que é o rio Eufrates? Para isso, deixa eu ler para vocês. Eu estou aqui com o dicionário Dibi. Vale a pena, é muito bom. Deixa eu ler para vocês aqui. Eufrates, rio mais longo do oeste da Ásia, é um dos maiores rios da Mesopotâmia. O rio começa nas montanhas da Armênia, atual Turquia. Em seguida, segue para oeste em direção ao mar Mediterrâneo. Vira para o sul e faz uma curva pela Síria e depois corre 1.600 quilômetros a sudeste para unir ao rio Tigre. O Eufrates tem cerca de 2.890 quilômetros de extensão. É navegável por pequenas embarcações no trecho de aproximadamente 1.950 quilômetros. As ruínas de muitas cidades antigas estão localizadas ao longo do rio, no Iraque. Dentre elas estão Babilônia, Eridu, Tish, Larsa, Nippur, Sipar e Ur. Na Bíblia, o Eufrates é mencionado como o rio, o grande rio Eufrates, ou simplesmente o rio. Era um dos 4 rios que saía do Éden. Em Gênesis capítulo 2, versículo 14. O Eufrates formava a fronteira norte do território prometido por Deus a Israel. Em Gênesis 15, capítulo 18 e em Josué 1, versículo 4. O Eufrates foi também local de grande batalha em Carquemis, em 605 a.C., o que levou à morte do rei Josias, em 2 Crônicas 35, do versículo 20 ao 24. O grande rio Eufrates também é mencionado em Apocalipse capítulo 9 e versículo 14, o que nós estamos hoje, e em Apocalipse 16 e 12. Em Apocalipse 16 e 12, será quando for derramada a taça e esse rio secará de vez. Então, se o juízo é gradual, aqui nós vemos eventos acontecendo no juízo. Mais à frente esse rio vai secar, acredita-se que dará início a uma guerra mundial. Temos que saber que o rio Eufrates, ele separa o Ocidente do Oriente. Era a fronteira do Império Romano. Lemos que ele ficava ao extremo norte da Terra Prometida. Os reinos do Vale do Eufrates são conhecidos por castigar Israel em guerras. Lemos no dicionário que a Babilônia está debaixo do rio e acredita-se que é a fronteira oriental do reino do Anticristo. Então sabemos agora o que é o Eufrates. E os 4 anjos que estavam nele estavam presos
Algumas pessoas dizem que esses anjos estarão furiosos pelo fato de estarem presos há tanto tempo, por estarem presos e aguardando o dia, o mês e a hora de agir. Isso mostra que Deus, ele sabe utilizar o tempo ao seu favor e que tudo está no controle de Deus. O versículo 16 diz assim: e o número dos cavaleiros era de 200 milhões. Eu ouvi o número. João escrevendo, eu ouvi. Por que João ouviu o número dos cavaleiros e não contou? Porque era muitos cavaleiros, então na visão ele ouviu. Tranquilo? 200 milhões de cavaleiros. 200. João não podia contar isso tudo. Esses cavaleiros com seus cavalos, eles vieram para matar a terça parte da humanidade. A questão de matar a terça parte da humanidade, nós já lemos no livro de Apocalipse, no capítulo 6 e o versículo 8, que 1/4 da humanidade já foi morta lá. Em 2013, a população mundial era em torno de 7,2 bilhões de pessoas. Se hoje nós estivermos em torno de 8 bilhões de pessoas, 1/4 de 8 bilhões é 2 bilhões de pessoas. Sobra 6 bilhões de pessoas. De 6 bilhões de pessoas, agora, na sexta trombeta, morre 1/3 de 6 bilhões. Então, morre 2 bilhões. 2 bilhões mais 2 bilhões que morreu na sexta trombeta, 4 bilhões. Mataria a metade da população. Eu fui na internet para conferir o que eles estavam dizendo e eu estava observando pregadores pregando com muita eloquência e dizendo: a sexta trombeta já foi tocada, e a igreja glorificando. Pense bem, a sexta trombeta foi tocada, já morreu a metade da população? Temos que tomar cuidado. A sexta trombeta não foi tocada. A sexta trombeta só será tocada depois do arrebatamento da igreja. Por enquanto, a trombeta não foi tocada. Não tem gafanhoto, não tem cavaleiro. Cuidado com isso. Agora, pessoal, o fato de eu ler aqui na Bíblia judaica para vocês, a Taná, dá um entendimento melhor, principalmente nessa parte aqui. Quando o texto fala do poder dos cavalos, no versículo 17 do capítulo 9, que diz assim: os cavalos que vi na visão era assim. Os cavaleiros tinham couraças vermelhas. Então os cavaleiros, os que estavam montados no cavalo, tinham couraça vermelha. O vermelho aqui fala do fogo. Então vamos lá? Couraça vermelha como fogo. Azuis e amarela como o enxofre. Na Bíblia de vocês, vai falar de jacinto, enxofre e fogo. Isso da couraça dos cavaleiros. A couraça fala da proteção dos cavaleiros. Então, pessoal, o jacinto seria uma flor azul escura. Então, fala da cor da proteção desses cavaleiros. Será azul. O enxofre fala de uma chama amarelada, meio esverdeada. E o fogo é a cor vermelha. Então, entende-se que a couraça dos cavaleiros serão azul, amarelo e vermelho. Eu não vou fantasiar aqui. Eu acredito na imaginação dos senhores. Agora, a cor azul, amarelo e vermelho diz alguma coisa para vocês?
Existe algum país que tem a bandeira com essas cores? Então fique atento com essas questões, porque os cavaleiros que estavam montados no cavalo estavam vestidos proteção com essas cores. Na verdade, do cavaleiro não fala-se muito, porque o foco está nos cavalos. Deixa eu ler para vocês aqui a parte B do versículo 17, que diz assim: a cabeça dos cavalos parecia a cabeça de leão. Cabeça de leão. A boca lançava fogo, fumaça e enxofre. 1/3 da humanidade foi morta por essas 3 pragas. Então 1/3 da humanidade foi morta pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saía da boca dos cavalos. E os cavalos tinham cabeça como de leão. A cauda do cavalo era como serpente. O versículo 19 diz assim: o poder dos cavalos estava na boca e na cauda, pois as suas caudas eram como cobras, e com ela capazes de ferir. Então, o poder dos cavalos, o poder deles, estava na boca e na cauda. Na boca, fogo, fumaça e enxofre. Na cauda, era serpente. Eu fiz aqui um paralelo entre a quinta trombeta e a sexta trombeta. Na quinta trombeta, os gafanhotos tinham dente de leão. Ele só podia ferir e não matar. Na sexta trombeta, os cavalos têm cabeça de leão. Os gafanhotos só podiam ferir a humanidade. Os cavalos matarão 1/3 da humanidade. Os gafanhotos tinham um rei sobre si, com nome escrito em grego e hebraico. Os cavalos terão 4 líderes, que são os 4 anjos que foram soltos. 4 na Bíblia é número de prova, de provação, período que alguém é provado. Tem um vídeo meu aí sobre numerologia bíblica. É muito bom para fazer interpretação de textos. Os gafanhotos tinham na sua cauda como de escorpião. Os cavalos têm na sua cauda como serpente. Os gafanhotos são uma praga. Os cavalos na Bíblia mostram poder, domínio. Os gafanhotos vieram do abismo. E os cavaleiros têm a sua origem no rio Eufrates. Qual o objetivo desses juízos de Deus? Sempre no final do texto estará escrito assim, olha: e o resto da humanidade e os que não foram mortos por essas pragas, nem assim deu as costas ao que havia feito com as próprias mãos, ou seja, os ídolos. Eles não pararam de adorar demônios e ídolos de ouro, prata, bronze, pedra, madeira, que não podem ver, ouvir e nem andar. Tampouco se arrependeram dos seus assassinatos, uso de drogas alucinógenas para entrar em sintonia com o oculto, de sua imoralidade sexual e de seus roubos. Na Bíblia de vocês está escrito ladroices. Esse juízo de Deus era para tentar fazer as pessoas se renderem a Deus. Mesmo assim, elas não se renderão a Deus. Então nós temos aqui agora a metade da população mundial morta. Uma parte das pessoas que estão aqui na Terra são as pessoas que eu terminei de ler que não se arrependeram dos seus pecados. Então, uma parte de mortos fisicamente falando e a outra parte de pessoas que não se arrependeram. Em Apocalipse capítulo 17, vocês observarão na Bíblia de vocês, estão dizendo que o nome deles não estão no livro da vida. Isso significa que as pessoas que estiverem passando aqui por esse evento na Terra são pessoas que não têm nada a ver com Deus. Entende-se que, neste momento, os mártires
e a igreja não estarão mais aqui. A igreja estará com Cristo, mas aqui na terra só estarão as pessoas que não têm o nome escrito no livro da vida. Então isso mostra um arrebatamento pré-tribulacionista. Isto mostra a igreja livre da ira futura. Isso mostra que a igreja não passará por esse período de tribulação. Deus abençoe grandemente a sua vida. Eu quero agradecer por todos vocês que estão inscritos no canal, tá? O canal ainda é um canal simples, mas tem muitas pessoas que participam e é por causa de vocês que nós estamos fazendo esses vídeos. Um grande abraço, fique na paz de Deus, até mais.